esse mês de julho que passou, nós passamos o mês inteiro estudando sobre famílias. Nós passamos o mês olhando as perspectivas do que é uma família cristã e quais são os desafios, as lutas, as vitórias dentro da família cristã. Então nós olhamos sobre, por exemplo, as lutas emocionais, como lidar quando você tem na sua família um caso de depressão, quando você tem um caso de síndrome de pânico, quando os sentimentos estão em situações de dor, de luta na família. Depois estudamos sobre como lidar com filhos, como educar filhos na sociedade de hoje. Respondemos a pergunta, não é? Que algumas pessoas fazem atualmente, que é: será que vale a pena botar filhos no mundo de hoje, né? E podemos dar uma olhada e ver vários textos bíblicos e ver o que significa ter filhos e como ter filhos no mundo de hoje. Depois fizemos um raio-x do casamento, doloroso raio-x, olhar para dentro da gente, né? E saber que a gente precisa crescer muito em termos de ser marido, ser mulher, e olhamos durante vários fins de semana a realidade do casamento, como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, o que significa isso para a vida conjugal. Depois olhamos para o final da vida e olhamos para aquele momento de quando os filhos já cresceram, saíram de casa, e aí surge aquela famosa síndrome do ninho vazio, né? Aquele lar que um casal passou talvez 20 anos se dedicando a criar filhos, a educar filhos, e os filhos foram embora, e agora todo o empenho que os filhos exigiam deles deixam vazio, e esse casal tem que se ressignificar e olhar de novo para si mesmos, e até olhamos um pouco o papel deles diante desses filhos que saíram de casa, o papel de avós e coisas assim. Foi muito legal. Na semana passada nós olhamos para dentro dos nossos bolsos, né? E aí olhamos as perspectivas bíblicas de como você lidar com as suas finanças, como é que você lidar com o dinheiro. E durante esse mês nós fomos acompanhados por Davi Murky, por Paulo Santana, por Marcos Fink. Foi um tempo muito gostoso, um tempo muito bom. Hoje de manhã nós começamos na escola dominical um assunto extremamente relevante nos dias de hoje, que é conversar sobre feminilidade e masculinidade. Então, quais são as perspectivas cristãs diante do feminismo? O feminismo está aí na sua terceira onda. Será que cristãs devem ser feministas? Será que cristãs devem se engajar nas causas feministas? Como lidar biblicamente? Como responder às demandas do feminismo? As mulheres da nossa igreja passarão próximos 4 meses, 5 meses mais ou menos, estudando sobre isso, né? E nós, lá na nossa classe, estamos estudando sobre a masculinidade que está sendo adjetivada, né? Nós viramos a masculinidade tóxica. O que é masculinidade tóxica? O que significa isso? Será que nós realmente temos alguma toxicidade na nossa masculinidade? Como lidar com a masculinidade? Hoje de manhã nós estudamos a masculinidade ao longo da história. Então olhamos a masculinidade na Grécia, olhamos a masculinidade judaica, olhamos a masculinidade romana e nos encontramos ali. Quando a gente olha ali para a masculinidade na história, a gente fala assim: caraca, foi tanto tempo atrás, mas tem tanto a ver com a nossa sociedade contemporânea. Foi muito legal. Se você quer se intensificar nesse assunto, também passaremos aí os próximos 4, 5 meses, até dezembro, estudando sobre masculinidade, né? Então, se você é homem, você vai para a classe da masculinidade. Se você é mulher, você vai para a classe da feminilidade. E a gente vai estudar isso. Tem sido maravilhoso esse assunto. E aí, encerrando esse tempo de família, tem pessoas na igreja que eu amo muito e que me desafiam. Existem aquelas pessoas que simplesmente frequentam a igreja, tem aquelas pessoas que te desafiam, que te impulsionam a buscar algo mais, a estudar algo mais, a ler algo mais, e é maravilhoso conviver com essas pessoas. Eu cresço muito aqui na igreja através de pessoas assim. E existe um tipo de pessoa dentro da igreja que, porque eu sou pai, porque eu sou casado,
porque eu sou homem, porque eu vivo dentro de algumas realidades que não me são próprias, eu acabo esquecendo dessas realidades. E a gente precisa se lembrar que nem todo mundo é igual a gente. Que dentro da igreja tem uma coletividade, tem um grupo variado de pessoas, multicultural, não é? De maneira impressionante. E nós temos na igreja pessoas que muitas vezes são esquecidas nos púlpitos, esquecidos nos comentários bíblicos, esquecidos nos livros cristãos, que são aquelas pessoas que não se enquadram dentro do padrão estereótipo da sociedade, que é de família. São aquelas pessoas que não têm família, ou que são consideradas, um nome talvez triste, injusto, chamadas de sós. Né? Põe meu PowerPoint aí, tá lá? Né? Então são os sós. Eu botei uma contribuição para os sós. A minha definição é: nunca sós, nem da mesma maneira mal acompanhados. Né? Não existem sós. Isso é uma das coisas que eu acho interessante do cristianismo. Se nós vamos falar da sociedade fora a igreja, talvez nós poderíamos dizer os sós. Mas quando nós estamos falando de cristianismo, não existem os sós. Quer dizer, esse grupo de pessoas, a mãe solteira, a viúva ou o viúvo, o solteiro, o indivíduo solteiro, solteira e o divorciado. Na sociedade, no mundo afora, na comunidade onde nós vivemos, talvez essas pessoas sejam consideradas sós. E talvez elas se sintam assim. Talvez essas pessoas se apropriem desse adjetivo. Eu sou sozinho. Eu sou solitário. Eu sou eu por mim mesmo. Eu tenho que lutar pela minha própria vida. Ninguém me ajuda. Não tem ninguém por mim. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Fora da igreja, talvez seja assim. O fato é que dentro da igreja isso não pode ser assim. Primeiro, por um motivo. Porque dentro da igreja, nós temos em nós a presença de Jesus Cristo. Nós temos em nós a habitação do Espírito Santo. E quando nós fazemos as nossas orações, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu. Então dentro da igreja não existe solidão. Não existe esse, eu estou sozinho. Não, você nunca está sozinho. Você sempre tem Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são sempre presentes. Eles são sempre afirmativos ao dizer: se Ele é por nós, quem será contra nós? Então eu não estou só, estou acompanhado. Além disso, além de Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia nos diz o seguinte: que Deus nos chamou lá da nossa orfandade, da nossa solitude, da nossa solidão, e Ele nos salvou em Cristo Jesus para que nós fizéssemos parte da família de Deus, aquilo que nós chamamos de igreja. Então não existe gente sozinha. Se você é cristão, você tem Pai, você tem Filho, você tem Espírito Santo e você tem irmãos e irmãs. Você tem uma grande família chamada igreja. Então eu não gosto desse adjetivo para dentro da igreja. A minha mãe, ela era divorciada, ela se divorciou do meu pai, e ela passou muito tempo assim, e eu me lembro que ela frequentava um grupo chamado o Grupo dos Sós, né? E hoje, essa semana aqui, estudando sobre esse assunto, eu parei e pensei, eu falei assim: mano, que idiotice fazer um grupo cristão dos sós. Não existe esse grupo cristão dos sós. Os cristãos nunca estão sós, seja quando eles estão como indivíduos, seja quando eles estão como parte da família de Deus. Nós somos um corpo. Então a família de Deus, ela tem que transcender o nosso DNA. Nós temos que transcender, até mesmo nós que somos casados, nós temos que transcender essa ideia de que família sou eu, a minha esposa e os meus filhos. Não, família não é isso. Para um cristão, família não é eu, a minha esposa e os meus filhos. Para um cristão, família é a igreja.
E aquilo que eu faço pelos meus filhos, pela minha esposa, para minha casa, eu também tenho o dever de fazer para com a minha família maior, que é a Igreja de Cristo Jesus. Então, isso precisa entrar nas nossas mentes. Como igreja, nós precisamos vencer essas barreiras. Então, hoje nós vamos olhar para essas 4 situações da vida de um ser humano. Quando ele tem um filho de maneira solitária, sozinha, né? Quando o parceiro que fez o filho junto com a pessoa, hoje em dia está mais comum de acontecer, inclusive homens criando filhos sozinhos, né? Porque existem parceiras que traem, que abandonam, que deixam, e isso está acontecendo. As estatísticas dizem que hoje em dia a mulher trai tanto quanto o homem, né? Então é quase 50%, 49% de adultério feminino e 50%, 51% masculino. Então está quase empatado, estatisticamente está empatado, né? Essa questão da traição, e as crianças também estão no meio de tudo isso. Como é que eu lido com essa situação? Essa é a primeira situação que nós vamos olhar. Como que uma mãe, né, que foi abandonada pelo seu companheiro, como é que um pai que foi abandonado pelo seu companheiro, quais são as lutas que essa pessoa passa? Quais são as dificuldades que ela enfrenta? E como Deus age na vida dessas pessoas para restaurar e dar dignidade e trazer uma vida renovada para essa pessoa. A primeira situação, quando eu pensei em mãe solteira, é inevitável, né, a gente pensar em Gênesis capítulo 21. Talvez é uma das únicas situações mais expressivas da Bíblia em que esse caso aparece. Gênesis capítulo 21, se você quiser abrir a sua Bíblia aí. Gênesis 21, a partir do versículo 8, diz assim: quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, por volta de 2, 3 anos de idade, que era o normal de um judeu desmamar o filho, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da sua serva egípcia Agar, caçoar do menino Isaque. E disse a Abraão: livre-se dessa escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, porque Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e vasilhas cheias de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu enviou um anjo. Deus chamou Agar e disse: que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água, e sem demora encheu vasilhas de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou um flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Olha só a estrutura do texto aí, né, os problemas que acontecem na vida humana. Essa mulher, ela tem vários conflitos e dores, que acompanha de maneira geral todas as mulheres que têm que sozinha criar um filho.
que é uma realidade maior dentro da nossa sociedade. Eu não sei se você sabe, mas as estatísticas no Brasil, o último censo do IBGE, se eu não me engano, 2010, dizia que naquela época 49% dos lares brasileiros não tem presença masculina. Ok? 49%. Então nós estamos falando aqui da quase a metade da população do nosso país vive um lar onde a criança é abandonada por um de seus pais. Geralmente o homem. Talvez em 90% das vezes. Né? Então, quando acontece um divórcio, quando uma menina engravida de alguém, geralmente, ou quando o pai é preso, ou assassinado no crime, envolvido com a criminalidade, geralmente sobra uma mulher sozinha para cuidar de 1, 2, 3 crianças. Né? Quais são os sofrimentos dessas pessoas? Quais são as aflições que elas passam? Quais são os medos que elas têm? Quais são as angústias que cercam uma vida que perdeu aquele que seria talvez o maior aliado para cuidar dessa criança? Talvez um dos primeiros conflitos, e o nosso texto mostra ele, é o reconhecimento da paternidade dessa criança. Né? Muitas vezes o homem ele faz o filho, mas não quer reconhecer o filho. Né? Então, essa coisa que Sara, de certa maneira, diz: ó, esse moleque é bastardo, ele não participará da herança. No começo do texto aí, Sara olha e diz assim: ele não vai participar da sua herança. Esse é o pensamento de Sara. E gente, como isso acontece no mundo de hoje? Isso acontece de várias maneiras. Primeiro, o cara transa com a menina, faz a menina engravidar, ou eles se engravidam, porque eu não acredito nessa coisa, ele me engravidou. Não, vocês se engravidaram. Não vão acabar com essa história de ele me engravidou e agora foi embora. Não, você também quis ficar grávida, porque se você fez sexo sem preservação, não foi só ele, foi você também, né? Então, ok, você engravidou, né, da relação sexual, e agora o que sobrou? Sobrou uma criança. E nessa hora o cara fala: não fui eu que fiz. Ele aponta o dedo e diz: você sai com outros caras, você tem outros homens, do mesmo jeito que você deitou comigo, você deitou com fulano, com ciclano, com beltrano, esse filho não é meu. Existe um outro jeito de fazer isso na nossa sociedade. O casal casa, não é? Eles têm um filho, o homem arruma uma outra mulher, vai embora com essa outra mulher, constitui família com essa outra mulher e abandona a primeira mulher e o filho dessa relação. Por quê? Porque a mulher dessa segunda relação tem ciúme, como Sara tinha. A mulher dessa segunda relação não deixa ela visitar o marido, o pai, visitar o filho ou a filha, porque ela fala assim: não, você vai lá ver seu filho, vai estar a sua mulher lá, você vai ver ela, vai que você sente de novo alguma vontade, eu não confio em você com essa mulher. E aí ela, tomada de ciúme, não deixa o pai visitar os filhos. Ou conflitos comuns dentro de relacionamentos assim: ela quer o dinheiro para os filhos dela, e ela não aceita que o pai pague a pensão alimentícia para o outro filho da primeira relação dele. Conflitos imensos. Mas é esse reconhecimento da paternidade. Eu vivi isso dentro da minha casa. O meu pai foi um homem muito promíscuo durante toda a vida dele. Não, morreu sem Cristo, um homem que não era cristão, não tinha nada a ver com Deus. E o meu pai, ele teve uma filha, fruto de um caso de adultério, quando ele tinha a sua primeira esposa. Eu tenho 2 irmãs do primeiro casamento do meu pai. A minha mãe é o 4º relacionamento, né? Mas eu tenho uma irmã. Ele era casado com uma mulher, tinha 2 filhas com essa mulher, trabalhava num hospital aqui em São Paulo e teve um caso com uma enfermeira do hospital. Típico, né? Ele médico, enfermeira, algo que comumente acontece, infelizmente, no nosso país. Enfim. Desse caso nasceu uma menina chamada Ângela, a minha irmã, a terceira irmã mais velha do que eu. A Ângela nasceu, o meu pai nunca pagou pensão alimentícia porque a mãe da Ângela não botou ele na justiça.
Ela é uma mulher batalhadora, criou a filha sozinha. Ele não pagava pensão, ele mandava dinheiro como queria, quando queria e o quanto queria. Não é? Sempre reclamando de ter que mandar esse dinheiro. Eu nunca soube da existência da minha irmã até quando eu tinha 25 anos de idade. Um dia, quando eu tinha 25 anos de idade, eu estava pregando na igreja. Chega meu pai, entra na igreja com uma moça. Na hora que eu olhei a moça, eu falei assim: é minha irmã. Porque é idêntica às minhas duas irmãs mais velhas que eu conhecia. Ela entrou, eu falei: é minha irmã. Ele sentou, né, no lugar lá, me apresentou, falou: essa aqui é sua irmã, o nome dela é Ângela. Né? Já fazia mais de 10 anos que ele não a via. E ele foi se reencontrar com ela lá em São Paulo para levar eu e ela para a gente se conhecer e comer uma pizza junto. Foi a situação mais esquisita que eu já vivi na minha vida. O fato é que o meu pai morreu há mais de 10 anos e até hoje está sendo uma disputa judicial imensa para a herança dos filhos. Por quê? Porque a Ângela tem um ressentimento imenso. Porque ela diz o seguinte: vocês viveram a vida inteira com o pai. O pai deu tudo para vocês, deu casa, deu amor, deu carinho, deu presença, deu isso, deu aquilo outro, deu tal. Eu nunca recebi amor do meu pai, eu nunca recebi uma ligação no aniversário do meu pai. O meu pai não estava lá no dia em que eu me formei na faculdade. Então, essa realidade de abandono é um sentimento muito comum. E ela está brigando na justiça porque agora ela quer alguma compensação judicial, né, financeira, por esse abandono lá atrás. Eu não estou brigando com ela, eu quero que ela receba tudo que ela tem para receber. Mas os meus irmãos estão. Mas esse tipo de conflito é muito comum na família brasileira. De abandono. Né? Você bota um filho no mundo e você larga esse filho. Você não reconhece esse filho. Por mais que você reconheça pela obrigação do juiz de assinar um papel, você não reconhece porque você não dá o que o filho mais precisa, que não é a pensão alimentícia, é a sua presença. Então essa realidade de abandono que a gente vê na palavra maldosa de Sara. Quem teve a ideia de que esse filho nascesse? Sara. Agora essa mesma mulher está dizendo: ele não vai participar da nossa herança. Não reconheça esse filho. E a ideia de Sara é: joga ele à própria sorte. Isso significa claramente, no deserto de Berseba, morte. Morte. Não é? E muitos filhos estão lançados à morte, à sua própria sorte, porque os pais se esquecem deles. Não é? Uma outra realidade que acompanha esse tipo de gravidez é a briga pelo sustento da criança. Não é? A briga para que a criança receba a mínima dignidade possível. E nós vivemos numa sociedade onde homens mentem o seu salário, mentem os seus ganhos, vão na justiça falar mentira para o juiz para não pagar a pensão que é devida. Eu conheço homens que ganham aí 5, 6, 7 mil reais, mas pagam 300 reais de pensão. Quem que sustenta um filho com 300 reais? Nem para botar comida dentro de casa dá. E às vezes quando essa mulher, ela liga para o pai da criança dizendo assim: ele precisa de um tênis, ele precisa de um caderno, ele precisa de um remédio porque está doente, o pai fica bravo e a mulher dele, nova, causa um conflito imenso porque ela tem que tirar dinheiro da família dela para mandar para aquele moleque bastardo que deveria morrer no deserto. Esse é o pensamento que acompanha muita gente por aí, inclusive cristãos, mentindo seus ganhos, omitindo-se da paternidade, não vão nos aniversários, não participam das festinhas da escola, não ligam, se afastam dos seus filhos e vivem como se esses filhos não estivessem colocados no mundo.
Não é? Essa é a atitude de Abraão. Essa é a atitude de Sara. Ele não vai participar da minha herança. Ele não vai pegar o meu dinheiro. O meu dinheiro é meu e para os meus filhos. Que se dane ele, que morra no deserto. Conflitos. Um outro conflito que esse tipo de mulher, de pessoa que cria um filho sozinho, os conflitos dentro da família. Não é? Porque muitas vezes essa criança vai passar o fim de semana com os avós, né? Ou com o pai, e o pai fica envenenando a criança contra a mãe. E às vezes os pais usam as crianças para levar e trazer, envenenando as crianças contra o próprio pai, contra a própria mãe, usando da criança um meio de alcançar os seus objetivos egoístas. Você imagina uma situação dessa? Né? Você vai lá, eu vivi isso dentro da minha casa. Né? Você vai lá no seu dia do seu casamento. É o dia do seu casamento, o dia mais feliz da sua vida. Você vai entrar na sua igreja com a sua noiva e o seu pai fala assim: eu não vou porque aquela vagabunda está lá. Eu não vou porque a minha mulher atual não fica no mesmo ambiente que aquela mulher lá. Aliás, muitas vezes esse pai que abandonou chama a mulher que ele abandonou de aquela mulher. Ele nem se refere ao nome dela. Né? E fica falando para o filho: porque a tua mãe é sanguessuga, porque a sua mãe só pede dinheiro. Então ele leva o filho. Isso quando não fica uma competição entre os pais. O pai leva no cinema, aí chega, a mãe leva no cinema e compra um brinquedo. Aí o fim de semana seguinte o pai sabe que a mãe deu um brinquedo, então ele leva no cinema, compra um brinquedo, dá um chocolate, dá um sorvete. E fica aquela disputa dos pais para ver quem conquista mais a criança. Ficam perguntando para a criança: quem que você ama mais? Eu ou a sua mãe? Isso é maligno. Isso mata uma criança. Mas muitas vezes esse tipo de situação de criar um filho sozinho, é isso que vai acontecer. Os conflitos dentro da família e a expulsão de casa. Graças a Deus, de certa maneira a nossa sociedade evoluiu. Isso não tem acontecido mais. Mas antigamente, por exemplo, quando uma menina engravidava num relacionamento de namoro, ela normalmente era expulsa de casa. Lá na década de 50, década de 60, expulsa de casa. Essa coisa de perder todos os seus referenciais. O texto aqui não diz, mas pelo que a gente vê na história, Agar foi uma mulher que viveu quase que a vida inteira dentro da casa de Abraão. Imagina, da noite para o dia, você pega suas malinhas e sai fora daqui. Aí você se encontrar numa situação de ter que recomeçar a vida do zero. Então, quando você e eu nos depararmos com uma pessoa que está vivendo esse tipo de situação, que é mãe solteira ou pai solteiro, que nós tenhamos os sofrimentos dessas pessoas na mente. Que essas dores que essas pessoas passam possam de alguma maneira nos tocar. E nós olharmos para essas pessoas de maneira diferente. Talvez, se você é homem que está aqui, e você percebe que dentro da nossa comunidade existe uma criança que está sendo abandonada pelos seus pais, talvez você pode assumir esse referencial. Talvez você pode dizer: não, eu vou ser pai dessa criança. Talvez, se você tem uma condição financeira boa, você pode se reunir com a sua esposa e falar assim: não, irmã, toda vez quando tiver que comprar alguma coisa dele que o pai não quiser ajudar, me procura, que a gente dá um jeito e a gente compra. Talvez você pode assumir uma parte dessa paternidade como irmão em Cristo. Um bom cristão vai olhar para um relacionamento assim e de alguma maneira agir para socorrer aquela necessidade, ser um instrumento de Deus, para aquele menino ter alguma referência de pai. Eu sei que aqui na nossa igreja é assim. Eu brinco que eu não sou pastor, eu sou pastor, né? Porque eu sou um pouco pai de muita criança, porque tem pais que abandonam seus filhos, e a gente, como cristão, a gente não pode deixar essas crianças abandonadas. Então nós temos que amá-los, nós temos que abraçá-los, nós temos que cuidá-los, nós temos que dar carinho, nós temos que dar amor,
Uma criança precisa de abraço, uma criança precisa de brinquedo, uma criança precisa se divertir, né? Então, nós precisamos fazer isso. É interessante que, como eu disse no começo, não só nós, mas Deus não abandona. Então, querido irmão, irmã, se você é uma mãe solteira, se você é um pai solteiro, olha que boas notícias a Bíblia nos traz. O Senhor olha para Agar e o Senhor diz para ela que essa sensação de abandono, sofrimento da criança, tristeza profunda que ela tem. Travou aqui, Dani. Aí foi. Eu acho que o controle, ele está em cima aí, o controlinho, coisa. O sensor é capaz de ser por isso. Olha o que Deus fala para essa criança. Deus ouve. Quando a criança chora, quando essa mãe está desesperada, chorando, seu filho vai morrer, o texto diz assim: eu ouvi a voz do teu filho. Eu ouvi teu choro. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, se você é uma mãe solteira, aquele choro de madrugada, aquelas noites acordada, aquele desespero de não saber como pagar as contas, Deus está te ouvindo. Deus está escutando cada palavra sua. Esse homem ou essa mulher pode ter te abandonado, mas Deus não te abandonou. Deus, Ele é o teu Deus. Ele está com você. E o texto diz que Ele age pontualmente. Ele ouve o choro dessa mulher, Ele ouve o lamento dessa mulher. Não vai não, Darling. Vou agora de vez aqui. Vou dar todos aqui, porque aí eu não preciso ficar... Dá aí, clica para mim aí, Darling. Mais um, isso. Deus ouve o choro dessa mulher, Deus envia ajuda. O texto fala, não tem ninguém para ajudar. Vem um anjo do céu. Vem um anjo do céu. Eu me lembro uma vez, uma irmã da minha igreja lá em Pinheiros, a igreja que eu pastoreei em Pinheiros, mãe solteira, desempregada 6 meses, a igreja ajudando com uma coisa ou outra, mas havia um dia lá que ela estava desesperada porque ela não tinha leite de manhã para dar para o filho. Leite, uma caixa de leite, ela não tinha. Acordou de manhã, a criança querendo tomar leite, não tinha leite, ela começou a chorar e tal. Daqui a pouco ela ouve a campainha. Um casal chegando com 2 caixas de leite, Parmalat. Chegou, tocou a campainha, deu: nós viemos aqui, a gente sabe que a senhora está desempregada, viemos trazer o leite. Não, mas quem falou para vocês que eu estou precisando de leite? Não, ninguém falou não, a gente é vizinho de você, a gente mora aqui do lado, e tem uma amiga sua, que é nossa amiga também, ela falou da sua situação, a gente estava passando no supermercado e a gente comprou. Nem crentes eles eram. Deus traz anjos. Deus não precisa da igreja. Deus quer usar a igreja, mas Ele não precisa da igreja. Pode ser no deserto. Deus traz um anjo e abre o olho dessa mulher e diz: está ali a água que o teu filho precisa. Deus faz milagres, Deus atende a vida dessa mulher, não é? Deus atende, Deus encoraja essa mulher, Deus diz para ela: não tenha medo, não tenha medo, não olhe para o seu futuro com angústia, com dor, com aflição, não tenha medo, Deus está com você, eu estou aqui, eu estou cuidando de você, eu vou atender as suas necessidades. Deus cuida dessa mulher. Deus encoraja, Deus cuida, Deus aponta soluções e Deus provê. Deus provê. O texto vai terminar dizendo assim: ele se tornou o quê? Uma grande nação. Ele se tornou uma grande nação. Ele foi um flecheiro, ele tinha uma profissão, ele teve esposa, constituiu família e se tornou um grande povo. Então, nós temos que lembrar que, ainda que você possa, talvez de alguma maneira, se sentir: não, esse homem me abandonou, essa mulher me abandonou, agora eu estou sozinho na vida para criar os meus filhos. Não, não está. Os homens abandonam,
mas Deus não abandona. Deus usa a sua igreja, e se a sua igreja não agir, Deus usa os seus anjos, e se os anjos não agir, Deus faz milagres e maravilhas. Deus cuida dos seus. Deus cuida. Isso é maravilhoso saber. Não é? Então, se você está nessa condição, não tenha medo. O Senhor é contigo. Tudo o que você precisar, e muito mais do que você precisar, porque a Bíblia diz que Deus dá muito além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele cuidará de ti. A Bíblia diz que nunca vi um servo do Senhor mendigar o seu pão. Então, ainda que esse homem que te abandonou com uma criança no mundo, essa mulher que te abandonou uma criança no mundo, tenha te abandonado, o Senhor não te abandonará jamais. Uma outra situação que a Bíblia lida com ela é a viuvez. Você está lá vivendo a sua vida conjugal, com seus filhos, com seu casamento, normalmente, e de repente toca o telefone. É aquela chamada terrível que homens e mulheres ouvem. Olha, vem aqui para o hospital, ou vem aqui para o trabalho, ou comparece na polícia porque o seu cônjuge faleceu. E da noite para o dia, você que tinha uma vida toda acompanhada, dividida, compartilhada, seja na intimidade do seu amor, do seu conselho, seja no seu sustento e no cuidado dos seus filhos, você perde tudo. Numa ligação, num segundo, num momento, você se encontra numa situação de viuvez. Eu acho uma coisa interessante na Bíblia. A Bíblia é um livro, eu estava falando com a minha esposa, eu me encanto demais com a Bíblia, porque a Bíblia é um livro extremamente lindo, em termos da forma como ele lida com as coisas. É interessante que a Bíblia sempre fala da viúva feminina, mas raramente a Bíblia fala, acho que nenhuma vez a Bíblia fala do viúvo masculino. Todas as vezes que aparece a palavra viúva na Bíblia, é mulher, é o feminino. E eu fiquei pensando, olha que interessante. Deus não precisa lidar com a viuvez masculina. Por quê? Por 3 motivos básicos. Primeiro, geralmente é o homem que morre primeiro. Então já por esse motivo você já elimina talvez 70%, 80% de homens viúvos. Homens morrem primeiro porque homens são idiotas. O cara vai consertar a tomada do chuveiro descalço, mexendo na rede elétrica. Ele não tem segurança nenhuma. Ele vê uma ponte com o rio passando embaixo, ele fala, vamos pular, vai ser da hora. O homem morre, ele compra um carro com motor potente e ele acha que ele é o Ayrton Senna, mas lembra o que aconteceu com o Ayrton Senna, com um carro potente. Então, é o que acontece com os homens. Homens morrem porque homens às vezes são estúpidos ao cuidar da sua própria vida, irresponsáveis com o que eles deixam para trás. Mulher e filhos, muitas vezes sem profissão, sem trabalho, sem condição de se sustentar e assim por diante. Uma outra coisa que é fato, é que geralmente quando, principalmente no passado, no contexto bíblico, mulheres não trabalhavam, Então, geralmente, quem trabalhava era o homem, a mulher cuidava da casa, e aí você tem um ambiente em que, quando a mulher morre, o cara não precisa de ajuda, porque ele trabalha. E o comum, naquela época, que não tinha aposentadoria nem INSS, é que o homem trabalhasse até o seu último dia de vida, até que ele morresse também. Então, a preocupação não era tão grande assim do sustento desse homem. Uma outra realidade que também é interessante e não pode deixar de ser comentada é que o homem não fica viúvo. Entendeu? Mulheres, se você é casado e se você morrer, tenha certeza, não vai passar muito mais do que 3, 4 anos, terá uma outra mulher lá no seu lugar. É natural, homem não fica viúvo muito tempo. Eu sei que vocês não gostam da ideia, eu sei que vocês já ficam pensando, se você fizer isso eu vou sair do túmulo, vou puxar o teu pé.
né? Eu vou atormentar você, mas é verdade. Geralmente, os homens que ficam viúvos se casam rapidamente, muito rapidamente. É normal e natural isso, e não é pecado. A Bíblia diz que até que a morte nos separe. Morreu, acabou, estou livre, né? Já lá no enterro o cara já está assim, né? Opa, maravilha, vamos ver o que eu vou fazer aqui, né? Vou arrumar uma amiga da minha esposa para me consolar. Eu conheço um pastor, é verdade isso aí, eu conheço um pastor que a mulher dele com câncer terminal, ela pegou e fez uma lista das viúvas da igreja. Botou lá número 1, número 2, número 3, as mulheres para ele procurar para casar. Ela falou para ele: não, eu te conheço muito bem, eu sei o tipo de mulher que vai te aguentar e que vai cuidar de você, então você segue a minha lista. E ele não casou com a primeira da lista 6 meses depois. 6 meses depois, o velhinho já com 80 anos, né? Pastor Josué, um grande amigo. Mas essa realidade é mais comum. A mulher não é assim, né? A mulher primeiro já tem dentro da nossa sociedade um sustento menor, uma possibilidade de ganho menor, até porque uma mulher viúva vai ser difícil que ela consiga trabalhar, porque ela tem que cuidar às vezes de criança pequena e trabalhar ao mesmo tempo. Então ela vai ser muito mais dependente de ajuda. E também, normalmente as mulheres quando ficam viúvas não casam mais. As mulheres são inteligentes, elas falam assim: rapaz, eu não quero homem nunca mais na minha vida, ou tranqueira que eu fui arrumar, né? Vou ficar sozinha o resto da vida, né? E geralmente é isso, né? A minha sogra ficou viúva, acho que com 37, 38 anos de idade, não casou nunca mais, está aí já batendo com uns 80 quase, né? E tá lá, não quero saber de homem de jeito nenhum, né? E isso é uma realidade da vida, né? Mas a Bíblia lida com a viuvez. Abre a tua Bíblia aí, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 3 a 10. Existe praticamente um capítulo inteiro da Bíblia, uma parte grande de um capítulo, lidando só com a viuvez. Diz assim, ó: cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é o que agrada a Deus, né? A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança no Senhor. Dia e noite faz súplicas e orações, mas a viúva que vive apenas para o prazer é alguém que está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a qualquer crítica. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negam a fé e são piores que os descrentes. A viúva, incluída na lista para receber sustento, deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os seus filhos. Foi hospitaleira, serviu ao povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais novas, mais jovens, não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que a sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim, se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e andar de casa em casa, fazendo fofoca, se intrometendo nos assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta da sua própria casa. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra ela, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem a Satanás. Se alguma irmã uma irmã na fé tem viúvas na sua família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Olha lá, né? Texto bíblico completo sobre a viuvez, né? Vamos olhar um pouco para o estado da viúva.
A viúva, ela vive duas situações complicadas. A primeira é uma situação social. A viuvez naturalmente traz uma condição econômica mais difícil, né? Quando uma mulher morre e ela recebe a pensão do seu marido, ela não recebe o salário integral do marido, ela recebe uma parte desse salário. Nos dias de hoje, naquela sociedade, ela perdia tudo. Se ela tivesse feito um bom casamento e o pai dela fosse um cara inteligente, ela tinha o dote. Lembra que naquele tempo se pedia o dote? O dote não ficava com o pai da noiva. O dote era dado para a noiva. Então, quando o pai pedia um valor bem alto, é que era um pai preocupado com o futuro da filha. Então, o dote servia para isso. O dote era um dinheiro que o homem tinha que dar para a mulher quando ele se casava com ela. Esse dinheiro era dado para ela no dia do casamento e ela guardava esse dinheiro para que, em caso dele abandoná-la, seja por adultério, seja por morte, ela tivesse uma fonte de renda, ela tivesse da onde buscar auxílio, socorro. É para isso que servia o dote. Não tem nada a ver com machismo, com vender a mulher. Não, era um seguro para a mulher, uma poupança para a mulher. Era um seguro de vida. Era isso que era o dote, né? Então, se a viúva tivesse um dote, um bom dote, ela tinha uma boa fonte de renda. Agora, se ela casou com um cara que nem eu, pobre, estava perdida na vida, né? Ia ter que se virar. E muitas vezes, naquele tempo, não tinha trabalho para a mulher. Estamos lembrando que tem uma época da vida social rural, né? E a mulher normalmente não tinha trabalho e ela não recebia a herança do seu marido, porque a herança era dos filhos e não dela. Então ela não podia nem administrar a herança, porque quem administrava era o irmão do marido, até que os filhos tivessem condição de receber a herança, os filhos homens. Então a mulher vivia numa situação social mais dependente dos homens, e isso talvez gerasse algum tipo mais de dependência financeira. Então o dinheiro era um problema, e é um problema até hoje na viuvez, né? Você lidar com uma vida de menos dinheiro, uma situação de estilo de vida. Às vezes você viveu a vida inteira comprando um tipo de roupa, indo num tipo de supermercado, tendo um tipo de carro, vivendo um certo tipo de coisa, e num momento o seu marido morre e você precisa se ressignificar completamente. Ressignificar seu jeito de comer, seu jeito de vestir, seu jeito de ser. Você não pode ser mais você mesma, né? Além disso, existe um abandono social, porque a sociedade olha para a viúva de uma maneira que despreza essa mulher, principalmente nas sociedades antigas, né? Então, esse é um problema. O segundo problema é uma viuvez psicológica, né? Quem aqui já teve que enterrar alguém muito de perto, sabe que o processo de luto é um processo muito dolorido. Além de você estar tendo que se ressignificar como pessoa, você tem que se ressignificar como pessoa dentro de um processo de luto. Eu botei aí os 5 passos que normalmente diz que acompanham o luto. Primeiro, negação, você não aceita que a pessoa morreu. Depois, o segundo passo é raiva, né? Com raiva da pessoa ter morrido, com raiva de todo mundo, com raiva do médico, com raiva do planeta Terra inteiro. Depois você passa por um processo de aceitação ou negociação. Você começa a olhar e falar, bom, ok, não vou, a raiva e não vai mudar nada, e o que eu posso fazer agora? E aí então desse processo de negociação, você entra num processo de choro, tristeza, dor e por fim a aceitação. Esse processo depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que fazem esse processo em 2, 3 dias, tem pessoas que levam 10 anos. Não existe uma fórmula. Cada pessoa sente de uma maneira diferente. Cada pessoa sofre de uma maneira diferente. E nós temos que respeitar as pessoas dentro da sua pessoalidade. Então nós temos as viúvas. O que a Bíblia fala para a gente aí? A gente lê o texto, eu alistei aqui algumas coisas, né? Primeiro, a Bíblia fala de quem é a responsabilidade de cuidar das viúvas? Da família. Não importa se é sua tia, não importa se é sua tia-avó, não importa se é sua bisavó, não importa se é sua mãe, seu pai. Quem tem que cuidar das viúvas somos nós.
As nossas viúvas são responsabilidades nossas. Nós temos que cuidar delas. A Bíblia fala que um crente que não cuida das suas viúvas é pior que um incrédulo. É pior que um pagão. É pior que alguém que nunca ouviu falar de Deus. Então nós temos que cuidar, é sua responsabilidade. Se você tem viúvas na sua família, não importa se são de perto ou de longe, elas são da sua família, é a irmã da sua mãe, é a irmã do seu pai, é o irmão da sua mãe, é irmão do seu pai, é seu tio, é seu avô, é sua responsabilidade cuidar dessas pessoas. É uma ordem das Escrituras. O texto repete isso 2 vezes. No começo ele diz isso e no final ele diz para as mulheres. Eles falam: tem alguma irmã aqui que é crente? Se essa irmã crente tem viúvas na casa dela, ela deve cuidar dessas viúvas, ela deve sustentar essas viúvas, deve visitar e cuidar física e emocionalmente, devem ajudá-las a superar o luto, a viuvez social e a viuvez emocional, as duas. Nós temos que estar lá para os nossos. Isso é um dever cristão. Isso é uma obrigação de um crente. Cuidar das pessoas mais velhas, cuidar dos seus pais. Você só está no mundo porque eles cuidaram de você. Você só existe, só tem uma profissão, só tem um trabalho, só tem um casamento, só tem uma casa. Você só quem é, você só é quem você é porque essas pessoas dedicaram a vida delas para vocês. Nós temos uma dívida para com essas pessoas. Nós temos que cuidar dessas pessoas. Nós temos que amar essas pessoas. É ir lá. Não é jogar num asilo, pagar 500 conto por mês e achar porque está pagando o asilo, está resolvido. A gente de vez em quando vai no asilo dos avós aqui em Guarulhos, a Associação das Igrejas Batistas tem um asilo lá, e a maior dor dessas viuvinhas que estão lá é que os seus filhos jamais vêm visitá-las. E elas falam: meu filho me abandonou aqui. Sabe o que isso gera? Intensifica o processo da cura do luto. Essa pessoa entra num ciclo de depressão e luto contínua. E aí isso traz para essa pessoa, sabe o quê? Doenças físicas. Porque essa falta, esse abandono da família estoura em câncer, estoura em problemas cardíacos, estoura em diabetes emocional, em pressão alta emocional. Então, se você tem velhos na sua família, meu irmão, pelo amor de Deus, seja sua tia, seja seu tio avô, seu avô, sua avó, cuide dessas pessoas. Como cristãos, é um dever nosso estar perto dessas pessoas, amar essas pessoas, dar carinho, dar atenção, dar cuidado. Uma outra coisa é a ajuda da igreja. O texto fala aí que se essa pessoa não tem, na sua família alguém que cuide dela, então a igreja deve cuidar dela. O texto fala para fazer uma lista, e ela diz aí das características dessa lista, de quem é que deve ser cuidado pela igreja. Então vamos lá, a lista que ela faz. Primeira característica que Paulo dá para a gente aí é que seja alguém acima de 60 anos. A igreja lá em Éfeso, Paulo está escrevendo para Éfeso, Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, diz assim: olha, vocês vão fazer uma lista aí na igreja. Todas as senhoras viúvas que têm acima de 60 anos devem ser incluídas na lista. Só que Paulo coloca algumas outras condições. Quais são as condições? Ela deve ser incapaz de suprir as suas próprias necessidades. Então é alguém que não tem um dote, não tem um seguro, não tem uma pensão, ela não tem condição de suprir as suas próprias necessidades. Eu me lembro de uma senhora, lembrei dela agora. Essa senhora era lá da igreja de Pinheiros também, uma senhora que foi casada durante 70 anos. 70 anos de casamento, já tinha 90 poucos anos, ela casou com 16, 17 anos, um negócio assim, e o marido morreu. Velhinha. Ela era daquele marido antigo que não deixava ela sair de casa.
Então, durante a vida inteira dela, tudo que ela precisava, ela botava no papel, o marido pegava de manhã, passava no mercado, passava na quitanda, passava e trazia para ela tudo que ela precisava. E o marido morreu. Ela não sabia quanto que era R$1, R$2, R$3, ela não mexia com dinheiro, ela não fazia nada, o marido cuidava de tudo. E agora? Como é que você faz com essa mulher? Eu fiz compra com ela, para ela, várias vezes. Eu ligava para ela, irmã, está precisando de alguma coisa? Tô, pastor, eu preciso disso, preciso daquilo. Fazia a listinha, passava no mercado, ia lá e deixava na casa dela. Então, essa realidade a gente precisa demandar e atender dentro da igreja. Mulheres que não têm condição de suprir as suas próprias necessidades, impossibilitadas de casar novamente. Então o texto fala aí, são mulheres que já estão numa situação de vida que não podem se casar mais. O texto também vai dizer para a gente que são mulheres que durante a sua vida não foram adúlteras. Só deveria entrar na lista mulheres que foram casadas com um único marido e que durante a sua vida inteira se mantiveram fiéis ao marido. Mulher que adulterou, traiu o marido, não sei o que, não, isso não podia entrar na lista não. Paulo está dizendo, preceito divino, né? Deus quis assim, e Deus organizou assim. E por último, ter boa reputação. Tinha que ser uma mulher que praticava boas obras. Ele lista para a gente quais são as obras. Vou passar rapidinho porque a gente já leu o texto. Criou os filhos com responsabilidade, uma mulher hospitaleira que tinha preocupação de cuidar e receber em casa outras pessoas, humilde, que servia as pessoas, o texto fala aquela que lavava os pés dos santos, né? Socorria os aflitos, cuidava dos necessitados e que se dedicasse ao serviço cristão. Os comentaristas divergem um pouquinho aí. Alguns dizem que essas boas obras, essas mulheres, a partir do momento que elas fossem incluídas na lista e passassem a receber dinheiro da igreja, elas então se dedicariam exclusivamente a fazer isso aí. Eu particularmente gosto dessa ideia, porque eu acho que tem muito mais a ver com o texto e com a ideia do que Paulo está dizendo aqui, principalmente pelo contraste que ele faz com as mais novas. Mas essas viuvinhas, elas vão receber alguma coisa da igreja, mas não é para se aposentar e ficar em casa sem fazer nada, não. A aposentadoria de crente é o céu. Enquanto você é crente e vivo, tem que trabalhar. Ai, pastor, eu sou uma viuvinha de 60 anos de idade, eu estou velhinha, estou cansada, irmã. Ó, mãos à obra. A lista tá aí, ó. Criou seus filhos, uma mulher que se dedica talvez a ajudar com os netos, é uma mulher ativa, ela é hospitaleira, vai vir um missionário, um pastor pregar na igreja. Não, pastor, deixa que eu recebo lá em casa, o almoço é por minha conta, eu faço, pastor. Dá os ingredientes que eu gosto de cozinhar, eu cozinho bem, eu preparo a comida. Né? Ela recebe pessoas em casa, ela é acolhedora, ela está preocupada com os outros, é uma mulher dedicada ao cristianismo. Então, é essa mulher que deveria ser inclusa na lista. Uma mulher cristã. Essa mulher a igreja vai ajudar. Uma mulher digna. E aí ele fala, as novas não vão não. Aqui na igreja, um tempo atrás, tinha uma senhora que ela era viúva. Novona. Tinha, quanto tempo? Acho que tinha uns 40 anos, talvez, 40 e pouquinho. Mas bonita, toda inteirona, nova, né? Eu cheguei aqui na igreja, pastor novo aqui na igreja, conheci e tal, não sei o quê. Aí eu fui um dia lá visitar, ela contou a história, o marido morreu, era caminhoneiro, morreu num acidente, e o marido era o maior homem do mundo, o melhor homem do mundo, não quero casar com ninguém nunca mais. Eu falei, não, isso aí tá errado. É errado, tem que casar. Não, por quê, pastor? Porque, vem cá, tá aqui, ó. O texto fala aqui, ó. Se você ficar nova, primeiro que eu não posso incluir você na lista. Você não tem mais de 60 anos, já não vai para a lista das velhinhas que a gente vai cuidar. Segundo lugar é o seguinte, ó, o texto fala aqui que você corre um grande risco de você virar uma fofoqueira, ficar indo de casa em casa, se meter na vida alheia, futricar na vida dos outros, e corre o risco de algum momento, sem contar um bonitão aí, se arrepender de ter entrado na lista das viúvas, querer se casar, vai dar um burburinho danado na igreja, a igreja vai, então por que nós ajudamos essa mulher? Vai virar confusão. Então é o seguinte, irmã, você tem que casar.
Não, pastor, eu não quero. Não, tem que casar. Um homem aí casa. Não é que arrumou? Passou um tempo, chegou um bonitão aí do Paraná na igreja, um loirão. Falei, aí ó, da tua idade, bate certinho, mano. Manda ver, casou, tá feliz da vida. Veio na igreja há um tempo atrás. Agradece até hoje porque eu fiz ela casar, né? Então, se você aqui, irmã, é viúva nova, casa. Se você ficar viúva nova, case. Ok? É para casar. Viúva tem que casar, porque ela já experimentou da fruta, gosta da fruta, e não é bom não ficar dando chance para o diabo, não. O texto fala aqui que no caso da igreja aqui, algumas mulheres que não se casaram e se permaneceram viúvas novas, deram espaço para o diabo, abandonaram a fé e saíram do cristianismo. Então, é viúva, menos de 60 anos, um bom velhinho de acordo, vai, irmã, mas vai na fé, vai dar certo, Deus vai cuidar de você, né? Você vai enterrar outro velhinho, porque tem umas viúvas que conseguem enterrar 2, 3, 4 velhinhos, né? Vai enterrando um velhinho atrás do outro. Ah, bom, é isso aí, o seu ministério é esse, cuidar dos velhinhos, né? Você cuida dele, enterra, aí cuida do outro, enterra, vai botando os velhinhos tudo pro céu, é uma bênção, né? É uma maravilha. Brincadeiras à parte, o texto dá pra gente os alertas para as viúvas jovens, né? Se comprometerem a não se casar, cuidado com o ócio, com a inconstância, ser fofoqueira, intrometida, seguir a Satanás e não ser um peso para a igreja. São esses os motivos que ele dá, porque as viúvas novas devem se casar. Então as viúvas novas, a recomendação é forte, casem-se, né? Então se tem alguma viúva nova aqui, né, irmã? Você está, né, alguma viúva, algum viúvo, né? Hoje é uma boa oportunidade para você já olhar para o lado. Peraí, quem que está aqui também, né? Vai que, né? É hoje o dia que você encontra lá o velhinho, a velhinha, para passar a vida junto. E isso é maravilhoso, né? O casamento é uma bênção. Uma vez eu fui no enterro de um senhor idoso, e ele estava enterrando sua esposa, e só estava ele sozinho lá. Não tinha mais ninguém. Não tinha filhos, não tinha parentes, todo mundo já tinha morrido, os parentes, né? Uma das situações mais tristes que eu já vivi na minha vida como pastor, ver aquele homem sozinho, sentado na frente de um caixão, né? Eu perguntei, sentei do lado dele, falei, o senhor não tem mais ninguém? Não tem ninguém. Fiquei lá conversando com ele, o pessoal da igreja estava lá para um outro enterro, já fizemos o culto lá também, o velhinho, né? Mas essa realidade da solidão não é boa, né? Então a Bíblia é bem favorável ao casamento. Então se você ficar viúvo ou é viúvo, case-se. Tem menos de 60 anos, case-se, né? É óbvio que a nossa sociedade mudou. Hoje as viúvas têm uma condição muito melhor que a sociedade antiga tinha. Hoje as mulheres trabalham, algumas viúvas são independentes, elas têm condição financeira, elas trabalham, ganham, são profissionais, elas têm uma boa pensão que o marido deixou, que ainda que seja pouco é suficiente para uma mulher sozinha. A maioria delas talvez já tenha uma casa própria, alguma coisa assim, mas a recomendação continua. Fique esperta, pode aparecer um bonitão aí, um enganador, você pode ser enganada, pode aparecer várias oportunidades de você viver uma vida ociosa, sem muita atenção, e virar uma mulher bisbilhoteira, fofoqueira. E é impressionante como isso é verdade. Como isso é verdade. Eu pensando aqui agora, que nesse momento me surgiram os nomes na cabeça, assim, eu não vou falar não, mas me surgiram os nomes na cabeça aqui dos meus 17 anos de ministério pastoral. Geralmente as mulheres mais fofoqueiras, mais futriqueiras, que mais dá confusão dentro da igreja, são essas viúvas ociosas, que ficam solteiras, né, que ficam sozinhas e não tem muito o que fazer na vida, fica se metendo na vida às vezes do filho. Eu conheci uma que ela se metia na vida do filho, acabou com o casamento do filho, porque tudo que a nora fazia, ela, mas que eu faço melhor, porque você não cuida do meu filho direito, porque era o dia inteiro bisbilhotando na casa do filho, acabou, o casamento acabou, a mulher do cara não aguentou, falou, não vou embora, fica aí com sua mãe, casa com ela, né? Porque é o perigo, e Paulo está olhando para esse perigo, que é um perigo real, é um alerta real da nossa sociedade. Então, as viúvas a gente lida desse jeito. Eu estou vendo o horário,
eu falei assim, eu não vou acabar hoje, eu tinha certeza, né? Mas um alerta aí final para as viúvas. Eu gostei muito desse texto do Wiersbe. Ele diz assim: certamente devemos honrar os nossos pais e avós, procurar promovê-los se eles tiverem necessidades. Nem toda família cristã é capaz de receber outro membro, e nem toda viúva quer morar com seus filhos. Aonde há doenças ou deficiência, o cuidado profissional é necessário, e talvez isso não possa ser dado em uma casa. Cada família deve decidir qual é a vontade de Deus no assunto, e nenhuma decisão é fácil. O importante é que os crentes demonstrem amor e preocupação e façam tudo o que puderem para ajudar uns aos outros. Quer dizer, nossa função como crentes é cuidar das viúvas. E para encerrar a parte das viúvas, eu lembro da recomendação de Tiago, lá no livro dele. O evangelho verdadeiro é este: cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, se você tem viúvos e viúvas na sua família que estão descuidados, você não está vivendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é cuidar dessas pessoas. Quando nós cuidamos da viúva e dos órfãos, nós estamos mostrando que nós somos crentes em Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Um comportamento cristão é um comportamento de cuidado das viúvas. Então, talvez tenha uma viuvinha lá da sua família que está internada no asilo, que não recebe visita há mais de 5 anos, há mais de 1 ano, há vários meses, abandonada. Por favor, queridos, não deixe isso acontecer, continuar acontecendo. Vá lá visitar essa pessoa, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E dar atenção, carinho, amor, né? E atender as demandas e necessidades dessa pessoa. Abandonar os idosos não é algo que os cristãos devem fazer. Semana que vem eu continuo. Aí a gente vai falar dos solteiros e dos divorciados. Que aí a gente deixa todo mundo incluso aí. Beleza? O que nós aprendemos aqui hoje? Nós aprendemos a olhar para as pessoas com empatia. Empatia significa entender a situação dessa pessoa, entender as dores dessa pessoa, entender os medos e as necessidades dessa pessoa, e como cristão, diante dessa situação, fazer o que for possível, o que tiver ao nosso alcance, para suprir essas demandas. Esse é o nosso desafio. Cristianismo cuida das mães solteiras, cristianismo cuida das viúvas. Eles são membros da família de Deus, são nossos irmãos. Eles têm sobre eles o mesmo sangue que nós temos, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos abandonar essas pessoas, seja nas suas necessidades materiais, seja nas suas necessidades emocionais. O cristianismo verdadeiro cuida destas pessoas. Como disse no começo, eles não estão sós. Eles têm o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós. Cuidemos deles. Amém? Papai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela traz instruções claras. Para dizer a verdade, Deus, eu nem sinto que isso aqui foi uma pregação. Foi uma leitura explicada do texto. Por mais que o texto seja bem nítido na sua explicação. E eu gostaria de te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo se faça presente aqui. Se existem mulheres aqui que são mães solteiras, que elas possam entender, que elas não saiam daqui com medo, com angústia, inseguras, que elas saiam daqui sabendo que o Senhor está com elas, e que o Senhor as colocou dentro de uma família, e que nós, como homens e mulheres cristãos, faremos o que for possível e o que tiver ao nosso alcance, assim como fazemos para os nossos filhos e esposas, para cuidar dessas irmãs, para cuidar das suas necessidades. Se existem pessoas aqui, Senhor, que talvez não tenham uma preocupação de olhar para o lado, de saber quem é o outro, de saber a necessidade do outro, eu peço que o Teu Espírito incomode esse coração nessa noite.
e que essa pessoa saia daqui com a vontade de entender quais são as pessoas e quais são as necessidades das pessoas que a cercam. E que essa pessoa se coloque como um crente no Senhor Jesus, disponível nas tuas mãos, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Mostra essas pessoas para mim, aproxima de mim essas mulheres que estão criando filhos sozinhos, aproxima de mim, Senhor, essas viúvas, essas senhoras abandonadas talvez pelas suas famílias, para que eu possa ser instrumento do amor, da graça, do cuidado do Senhor na vida dessas pessoas. Senhor, faz isso com as mulheres e homens dessa igreja, e que nós possamos ser como igreja, igual aquele hino antigo que nós cantávamos, uma grande família, onde não há ninguém sem receber o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito e o amor dos seus irmãos em Jesus Cristo. Que nós possamos demonstrar isso não só nas palavras que saem da nossa boca, mas nas atitudes que nós temos para com essas pessoas. Se existem pessoas aqui, Senhor, que estão abandonando os seus idosos, toca esses corações essa noite, Senhor. Eu sei que talvez existam idosos que não são fáceis. Eu sei que talvez existam idosos que se entregaram ao vício do álcool. Talvez existam idosos que no passado foram pessoas más, foram pessoas ruins. Mas a tua palavra nos diz que é função da família cuidar dos seus idosos, independente de como eles tenham sido. E talvez seja agora, no final da vida, no último suspiro, quando eles receberem este amor cristão, eles possam conhecer e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Faz isso, Senhor, eu te peço e eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu lembrei aqui de um último testemunho enquanto eu orava, né? A minha avó, a mãe do meu pai, morreu com 99 anos. Ela era uma mulher muito ruim, a vida inteira. Ela foi ruim para os filhos, foi ruim para o marido e foi ruim para ela mesma. Mulher ruim, minha avó era uma mulher muito ruim. E quando a minha avó ficou doente, ela teve um AVC, ela já perdeu todos os movimentos do corpo, tudo, ficava simplesmente deitada numa cama. A minha mãe, uma mulher que ela rejeitou a vida inteira, porque minha mãe era a quarta mulher do meu pai, ela odiava minha mãe por dois motivos. Primeiro, porque ela amava primeiro a mulher do meu pai, e segundo motivo, porque minha mãe era crente. E minha avó era espírita, né? Ela recebia espírito de mesa branca, ela era guia espiritual. E é muito interessante porque quando minha avó teve AVC, as filhas não quiseram cuidar dela, as primas, as irmãs, o pessoal da família, ninguém quis cuidar dela. A única pessoa que falou assim: traz ela para cá, eu cuido, foi a minha mãe. E a minha avó se converteu na minha casa com 98 anos de idade, porque ela disse para minha mãe: eu nunca vi alguém que recebeu o ódio que eu demonstrei por você a vida inteira fazer um amor tão grande assim por mim. Eu quero saber por que você é assim. E a minha mãe falou: por causa de Jesus, a senhora precisa dele. E ela recebeu Jesus. Um dia eu vou ver minha avó no céu, porque a minha mãe decidiu tratar uma mulher ruim. Então, faça isso com seus idosos, ainda que eles tenham sido ruins. Amém?